Oi, gente, tudo bem com vocês? Programa Brasil Consciência no ar e a gente fala nesta semana sobre as ações do governo Lula para ressuscitar a Ceitec, a empresa brasileira desenvolvedora de chips ou os chamados semicondutores. O governo liberou 220 milhões para que a Ceitec possa desenvolver um novo tipo de chip mais adequado ao mercado. Você fica sabendo de tudo ainda nesta edição. Nós também vamos trazer para vocês uma atualização sobre a novela da Avibraz. Um investidor misterioso pretende adquirir a empresa, mas não está interessado em quitar as dívidas com os trabalhadores que já duram 2 anos de uma greve sem fim. A gente conversa agora com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, o Weller Gonçalves, que vai responder para a gente algumas perguntas. Eles, por exemplo, foram na última semana à sede do BNDES, no Rio de Janeiro, questionar ou protestar contra o banco, pedindo a liberação de recursos para que os trabalhadores tenham garantido os seus pagamentos. Weller, qual que foi o objetivo dessa manifestação? Por que no entendimento do sindicato o BNDES poderia colaborar com a situação dos trabalhadores? Nós realizamos uma importante manifestação com os trabalhadores da Avibraz na sede do BNDES no Rio de Janeiro. É a segunda vez que nós fazemos manifestação lá. E o porquê de fazer a manifestação no BNDES? O BNDES ele vem financiando, por exemplo, aqui na nossa região, aeronaves da Embraer para a venda ao exterior. Só neste ano foram cerca de 700 milhões que o BNDES fez de financiamento para a Embraer. Se financia a Embraer, que está muito bem para aumentar a sua lucratividade, por que o BNDES não pode financiar a Avibraz para pagar os salários e também os direitos que os trabalhadores têm em atraso? Porque nós estamos falando de 20 salários em atraso da principal indústria de defesa do país e seja o BNDES ou toda a cobrança que a gente faz para o governo federal, porque para a Avibraz voltar a funcionar, o governo federal vai ter que investir. Weller, vocês fizeram algumas reuniões com o representante desse investidor para tentar negociar um acordo com relação à situação dos trabalhadores e à retomada da produção. Como é que foram essas reuniões até agora? Qual que é o principal impasse até o momento? Foram 4 reuniões. Em primeiro lugar, vem para a reunião um representante do investidor, que é o Carlos Forte. O nome do investidor ou da empresa interessada em adquirir a Avibraz não foi revelado e nós achamos que isso é muito ruim. Como que você faz uma negociação sendo que você tem só um representante? Os próprios trabalhadores questionam: quem vai me pagar se por acaso eu aceitar a proposta que está sendo oferecida? Foram 4 reuniões, o impasse está na questão das multas. Existem 2 multas, a multa do acordo coletivo e também a multa inibitória, e nós estamos falando de cerca de 300 milhões de reais em multas, onde a proposta é pagar apenas 8% destes valores da multa devida. Em relação ao pagamento de salário, a proposta é o parcelamento de 1 até 13 vezes, também o retorno do plano de saúde, também a garantia de estabilidade no emprego até o mês de abril de 2025. Agora, nós vemos um problema porque a negociação trabalhista ela é uma parte de toda a negociação. Tem a negociação com os outros credores e também a negociação sobre contratos. E eles falam que ainda não está 100% garantido, mesmo que o trabalhador vote. Por isso que o sindicato tomou a decisão que a gente só faz a assembleia depois que tiver a garantia do fechamento do negócio, porque senão os trabalhadores vão aprovar, vai ficar a expectativa de estar recebendo já no mês de dezembro, e se isso não acontecer, é uma grande irresponsabilidade deles que estão fazendo a negociação. Por isso o sindicato só vota se tiver a garantia do fechamento do negócio. Bom, e no último encontro, no quarto encontro, a empresa teria apresentado uma última proposta de pagamento de apenas 8% da multa referente ao ressarcimento aos trabalhadores por esse período aí
de greve, de salários atrasados. Quando é que vocês vão levar essa proposta aos trabalhadores? Quando é que eles vão decidir se aceitam ou não? E eu gostaria de saber se você acredita que a negociação possa ser retomada caso a proposta seja rejeitada. O sindicato ele trabalha com o princípio da democracia operária. A gente só vai votar se tiver a garantia de fechamento do negócio. Se eles informar que de fato vai ter a garantia, o sindicato vai levar a proposta para votação e os trabalhadores que vão decidir se aprovam ou se rejeitam a proposta apresentada. Se por acaso a proposta for rejeitada, o sindicato vai seguir aquilo que a maioria dos trabalhadores aprovarem ou rejeitarem. Se rejeitar, é claro que o sindicato vai entrar em contato solicitando uma nova negociação. Eles falam que é a proposta final. É verídico isso? Não sabemos. Hoje existe uma greve em curso. Se a proposta for aprovada, significa que encerra a greve para a volta das atividades. Se a proposta for rejeitada, é claro que nós vamos notificar a empresa, o representante do investidor, mas aí neste caso o movimento grevista ele continua. E em relação à proposta, o sindicato, é claro que em uma assembleia vai ter a sua posição. Agora, cabe aos trabalhadores de forma democrática e transparente decidirem se aprova ou se rejeita, se por acaso a proposta for para votação. Bom, Heller, mas a Avibraz é uma empresa em recuperação judicial, está em dificuldade. E no caso, de repente, dos trabalhadores não aceitarem essa última proposta desse investidor, existe a possibilidade da Avibraz vender a ele apenas os projetos, livrando esse investidor desse passivo, dessas dívidas? Qual que seria a estratégia do sindicato nesse caso? Bom, o que eles dizem é que é um investidor que é de uma empresa 100% de capital nacional. Ao longo de todo esse período de luta dos trabalhadores da Avibraz, a gente viu que várias empresas de outros países se colocaram à disposição de estar comprando a Avibraz, e o sindicato ele tem o seu posicionamento político. Primeiro, nós achamos que a Avibraz deve ser estatal. Agora, se o governo não vai estatizar, é melhor que fique na mão do capital nacional do que vá para a mão do capital estrangeiro. Nós colocamos um pedido desde o começo, que é a permanência da empresa aqui na unidade de Jacareí e em Lorena por no mínimo 10 anos. Isso eles estão dizendo desde a primeira reunião e consta em ata que eles garantem a permanência da empresa aqui na região por 10 anos. Eles falam que sim, tem um interesse em seguir com a empresa aqui no nosso país. Agora, não tem nada garantido. Na mão do capital privado, a gente sabe como funciona. Eles podem ficar por aqui 10 anos e depois se colocar para vender para outra empresa. Enfim, dentro do capitalismo tudo é possível e o sindicato, é claro que ele não acredita 100% no que eles falam. Por isso que a gente sempre faz a cobrança para cima do governo, porque é perigoso empresa do setor bélico, empresa do setor de defesa, ela ficar na mão do capital privado. O sindicato sempre teve essa posição, por isso que a gente sempre cobra do governo federal a estatização e sob o controle dos trabalhadores. Isso é o que eles dizem agora, nós não podemos acreditar 100% naquilo que o patrão fala. Bom, enquanto isso, a situação dos trabalhadores parece ficar ainda pior. Um comunicado que vocês do sindicato distribuíram informa que a Avibraz cortou um último benefício aos trabalhadores, um cartão que era mantido para eles. Como é que foi esse corte, essa situação? Como é que está a situação dos trabalhadores nesse momento? A Avibraz, ela tem um benefício para os trabalhadores chamado Plantão Card. O que é isso? É um cartão que o trabalhador tem como se fosse um cartão de crédito que o trabalhador pode usar no posto de gasolina, no supermercado, na farmácia, e ao longo desse período de salários em atraso, ela manteve este benefício que é o Plantão Card. Então, muita gente, inclusive, se virou ao longo deste período sem salário por conta desse cartão. Minimamente dava para comprar alguma coisa ali e seguir fazendo os bicos. Nós achamos que isso é parte de uma chantagem para cima do trabalhador para pressionar para que se tenha uma assembleia vote a favor da proposta, mas nós achamos que é uma tremenda de uma irresponsabilidade se por acaso a empresa está fazendo isso como pressão para cima dos trabalhadores. Já não bastasse ter cortado o plano de saúde, agora o último benefício que resta, a empresa informar que o cartão está bloqueado porque não pagou e que ela está em negociação para ver quando que volta.
Quando começou essa luta dos trabalhadores da Avibraz no ano de 2022, a empresa tinha cerca de 1.400 trabalhadores. Fruto desta situação, muitos foram seguir as suas vidas e pediram conta e arrumaram outro emprego. Então hoje, cerca de 35% dos trabalhadores não estão mais na fábrica. Hoje é cerca de 900 trabalhadores que existe na unidade de Jacareí e na unidade de Lorena. Bom, essa situação ela é um pouco estranha, né? Negociar com um investidor oculto. Ele é oculto para vocês do sindicato, oculto para nós, da imprensa, para a população, mas ele é oculto também para os órgãos governamentais. As pessoas não estão sabendo quem está querendo comprar a empresa ou ele já negociou algum tipo de investimento público. Vocês tiveram algum retorno, alguma informação do governo federal, estadual, de alguma garantia deste investidor por conta de eventuais investimentos que o poder público possa estar fazendo para essa operação, para essa aquisição? Nós achamos que é um problema fazer a negociação sem saber quem é de fato este investidor. Qual é a garantia que tem e qual tem sido a negociação deste investidor com o governo? Nós não sabemos. Na reunião com o BNDES, a gente até perguntou em relação a isso. O que nós temos de informação do governo federal é que, enquanto a atual direção estiver na empresa, que a gente sabe que é o João Brasil, isso o BNDES nos falou, também outras reuniões que nós tivemos com representantes do governo federal, que para ter qualquer tipo de investimento do governo federal, teria que ter a troca da direção da empresa. Então, se a gente está diante de ter essa troca, da gente não ter mais o João Brasil, que é quem tem 98%, ou seja, é o dono da Avibraz, nós achamos que, neste sentido, o governo deveria entrar em ação. Qual é a posição do sindicato? É uma negociação muito difícil, é uma situação muito complicada você ter trabalhadores com 20 salários em atrasos e o governo federal ele tem que investir na Avibraz. É a única forma da empresa retomar as atividades. Existem hoje contratos com o Exército Brasileiro na casa de 360 milhões de reais. Nós achamos que o governo federal, através do Ministério da Defesa, deve liberar imediatamente esses contratos para que tenha a retomada da produção na fábrica. Todos sabem da posição do sindicato. O sindicato ele sempre defendeu a Avibraz. Nós achamos que é uma empresa muito importante para o nosso país e nós achamos que se a Avibraz ela existe hoje é graças à luta do sindicato, porque o que a gente tinha em 2022 era centenas de trabalhadores demitidos sem receberem as suas verbas rescisórias e se não fosse a atuação do sindicato, nós achamos que hoje a situação ela poderia estar muito mais difícil. Nós queremos que pague centavo por centavo do que deve para os trabalhadores, mas nós queremos a Avibraz, essa empresa tão importante para o nosso país, geração de tecnologia, gerando emprego e renda aqui no Vale do Paraíba e toda a importância que tem estrategicamente e para a soberania nacional. Por isso nós achamos que uma situação como essa, o governo deveria estar na mesa, junto com o sindicato, junto com os representantes da empresa, junto com o investidor. Seja esse ou seja outro, o governo federal ele tem a sua responsabilidade para fazer a Avibraz voltar a rodar. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência você confere como fica a situação da Ceitec, que está recebendo 220 milhões em investimentos para retomar a sua produção. Instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, estamos de volta agora para falar sobre a Ceitec, a empresa pública estatal desenvolvedora de semicondutores, os chamados chips, que foi ressuscitada pelo governo Lula depois de sofrer um processo de liquidação, quase ter sido liquidada durante a gestão anterior. Ontem, o governo federal anunciou o aporte de 220 milhões para adequações na planta da Ceitec e investimentos para que a empresa possa produzir em escala chips de alta tecnologia e mais condizentes com a realidade do mercado hoje. A gente já mostrou aqui no nosso programa, numa edição anterior, quando o Lula anunciou a intenção de ressuscitar a Ceitec,
que os chips brasileiros, aqueles que a Ceitec havia desenvolvido anteriormente, o chip do boi ou o chip do passaporte, iriam morrer. E agora a Ceitec vai desenvolver semicondutores à base de carbeto de silício. Os 220 milhões serão disponibilizados para a companhia em 3 pagamentos. Serão 96,5 milhões ainda em 2024, outros 101,5 milhões no ano que vem e mais 22,36 ou 22 milhões e 360 mil em 2026. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com o Júlio César de Oliveira, que é o presidente da Ceitec, a Associação dos Servidores da empresa, que esteve ontem na solenidade, que vai trazer os detalhes. Júlio, primeiro uma informação para o nosso telespectador, para aqueles que não assistiram o programa anterior, por que houve essa decisão de mudar o tipo de chip em desenvolvimento na Ceitec? Bom dia. Bom dia, Edmond. Assim, como você sabe, né, a cadeia de semicondutores, ela é uma cadeia muito complexa que demora algum tempo para ficar madura e trazer resultados para quem está investindo, né? Então, a Ceitec estava sendo investido nela desde 2008, quando teve a construção da fábrica, e 2012 foram instalados equipamentos, né? Depois teve o primeiro concurso em 2012 e 2015 teve um segundo concurso. E de lá para cá a gente estava trabalhando, né, nesses produtos que você mencionou aí, por exemplo, na transferência de tecnologia, que foi utilizado o chip do boi, e coisas que a Ceitec produziu aqui dentro, como tecnologia nacional, como é o caso do chip do passaporte. Então, todo esse problema que a liquidação trouxe, né, de fazer a gente perder mercado, da gente perder a mão de obra, perder tempo, inclusive, né, perdas de imagem, isso, para a gente voltar com o portfólio antigo, seria muito complicado, né? Teria que ser refeito todos os passos que foram feitos até ali. Então, quando o governo decidiu tirar a Ceitec da liquidação, a gente tinha que saber o que fazer com a Ceitec, né? Tirar da Ceitec e o que a Ceitec vai fazer. Então, foi criado um grupo de estudo, né, onde teve participantes do governo, teve os técnicos aqui da Ceitec, pessoas que tinham sido demitidas foram chamadas, né, especialmente para ajudar nesse estudo. E na análise que se chegou é que indo para dispositivos de carbeto de silício que serão utilizados para descarbonização e também para ajudar na mobilidade, né? Aí nos carros elétricos e na geração de energia, por exemplo, painéis solares, energia eólica. A nossa análise foi de que, indo para o carbeto de silício, a gente consegue pegar essa mudança tecnológica que está ocorrendo no mundo, tá? Nessa parte de semicondutores para potência, e a gente consegue entrar no estado da arte ainda, atuando nesse mercado. O que seria muito difícil para a gente voltar a trabalhar com o silício puro, porque hoje você sabe que as produções que acontecem no mundo, elas são tem que ter uma produção muito grande, né? Uma larga escala, são fábricas gigantescas, com milhares de funcionários. Então, a Ceitec, quando estava inteira, tinha 200 funcionários, né? Hoje, depois de algumas recomposições aqui, nós estamos chegando a ter 100 funcionários, estamos perto ali de alcançar 100 funcionários. Então, analisando todo esse cenário, né, do que ocorreu na liquidação e também para onde o mercado de potência está caminhando, esses foram os indicativos que a melhor solução seria a gente ir para o carbeto de silício. Quando você fala mercado de potência, vamos fazer um glossário aqui para o nosso telespectador. O que seria isso? A gente está falando de motores elétricos? Exatamente, pode ser, por exemplo, motores elétricos dos carros, né? Você tem a bateria, você tem os motores elétricos e ali no meio você tem circuitos para fazer, né, o movimento do carro. Então a Ceitec poderia fornecer alguns chips
para ser utilizados, por exemplo, nos carros. E no caso de geração de energia, também esses chips para fazer conversão de energia, por exemplo, né? Para fazer, para você poder usar essa energia, né? Antes, nosso portfólio, ele estava mais ligado na parte de identificação. Então, você tinha ali o RFID, onde você poderia ter, por exemplo, um chip do passaporte, ou um chip veicular, ou até o chip do boi mesmo, né? Que funcionava com uma antena, e ali você pegava e colhia as informações, né? Agora, na parte do carbeto de silício, ele atende mais nas questões onde você precisa ter uma tensão mais alta, você precisa ter correntes mais altas, por isso que a gente chama de potência, né? Tudo isso aí vai gerar uma capacidade de realizar um trabalho, né? Por exemplo, mover um carro, ou pegar energia eólica e transformar em energia elétrica, né? Então, seria nesses pontos que o carbeto de silício seria utilizado. Bom, alguém que possa estar nos ouvindo agora pode estar se perguntando assim, ué, mas se já fazia, por que seria tão difícil retomar a produção? O que aconteceu nesse período de liquidação que gerou essa perda de portfólio? Uhum. Bom, a gente teve ali prejuízo de imagens, né? Porque o governo passado ele depreciou muito a imagem da CETEC. Então isso traz alguns problemas, por exemplo, com fornecedores. Tivemos também a perda de pessoal do design e perdas também de algumas pessoas da fábrica. Na questão do design, essas pessoas hoje elas estão trabalhando, na grande maioria, em empresas dos Estados Unidos e uma empresa inglesa. Nós temos pessoas também lá na Europa, né? E na parte de fábrica, muitos foram para o IMEC, que é um instituto que pesquisa semicondutores, que fica lá na Bélgica. E temos também ex-colegas no Canadá, Estados Unidos. Então, são pontos chaves que a gente teria que trazer de volta ou retreinar tudo, fazer uma preparação da mão de obra que é muito demorada, né? Para atender a cadeia do CMOS, que seria só o silício puro ali. Agora, trabalhando com carbeto de silício, a gente conseguiu também mapear quais seriam as pessoas que estariam disponíveis, muitas delas, inclusive, já estão aqui no CEITEC, e com isso a gente consegue também, né, pegar e entrar numa nova onda que está entrando, que é essa onda do descarbonização. Então, esses chips que vão trabalhar com grandes potências, né, altas tensões, aguentando altas temperaturas, são dispositivos robustos. Aí, então, a CEITEC estaria no estado da arte dentro da sua fábrica para poder atender esse mercado. Muito interessante. Olha, a gente está vendo aqui, e pelas informações que a gente tem, Júlio, esse aporte de 200 milhões, 220 milhões, é o maior aporte que a CEITEC já recebeu desde a sua fundação. E a gente fica se questiona, né? Algumas pessoas podem questionar, porque quando da liquidação, e principalmente quando o Lula anunciou que queria retomar a empresa, surgiram aqueles argumentos um tanto quanto rasos, dizendo que o governo estava querendo retomar uma empresa que não dava lucro, né? E as pessoas, obviamente, por desconhecimento ou por má fé, né, propagam essa informação sem saber que existe um prazo de maturação tecnológica para você poder desenvolver um chip do nada, porque ninguém ensina tecnologia sensível. Como é que vai ficar isso agora? Você falou que esse caminho que vocês escolheram, trabalhar com esse tipo de material para esse tipo de chip, pode ser, no meu entendimento, pelo que eu entendi, um atalho para que vocês cheguem ao estágio da arte novamente, sem ter muito tempo de maturação para essa tecnologia. O que vocês estão prevendo? Quando é que a CEITEC vai começar de novo a produzir chips e poder fornecer ao mercado? Então,
esse projeto, ele tem ali uma linha no tempo que duraria 3 anos, tá? Dentro desses 3 anos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que consertar o que foi perdido na liquidação, que a gente ficou sem verbas para fazer manutenção, né? Então a gente precisa arrumar alguns detalhes, não é muita coisa, mas tem que ser feito. A gente precisa adquirir algumas máquinas, precisamos fazer treinamento, e nessa parte aí que você explicou muito bem, né, que é complicado você desenvolver alguma coisa do zero, né? Então a gente também está preparando uma parceria com uma empresa estrangeira para a gente entrar como um parceiro de produção deles e com isso a gente ter uma transferência de tecnologia, tá? Então, esse projeto prevê implantar no país uma capacidade para a produção desses dispositivos em carbeto de silício e trazer essa nova tecnologia na forma de uma transferência através de um parceiro internacional. Já está definido esse parceiro? Já tem acordo com ele para a gente aprender a fazer isso aí? Olha, Edmond, assim, tem muitas coisas que eu não posso abrir, né? Porque Não, claro, a gente entende se houver um sigilo industrial, né? É só você explicar para a gente que é por conta eu disso. posso dizer que, assim, tem parceiros que da Ásia, tem parceiros nos Estados Unidos muito interessados, tá? Isso é o que eu posso dizer. Então a gente já tem conversas bem avançadas e o que estava esperando agora é ter o ok, né, da FINEP para a gente agora selecionar esse parceiro e assinar o contrato de transferência de tecnologia. Mas já está bem adiantado. Muito bacana. Agora, a gente recebeu algumas notícias de que nesse processo de retomada vocês já tiveram inclusive algumas encomendas. Como é que está funcionando isso? O que a fábrica está fazendo nesse momento enquanto vocês ainda não conseguiram se reorganizar e se reestruturar? Então, uma fábrica de semicondutores, ela é bem complexa e o que acontece? Você tem partes dela que podem trabalhar de formas, vamos dizer assim, um pouco independente de outras, tá? Então, nós temos ali a parte do back-end, que é a parte onde você faz teste dos chips, você afina o wafer, você corta o wafer, né? Onde foi fabricado o chip, para depois cortar e virar o chipzinho mesmo, né? E colocar num dispositivo, virar um produto. Então, essa parte, ela continua operando, tá? Então, a gente, no portfólio antigo, produtos de identificação, a gente está tendo alguns pedidos que estão algumas coisas já estão rodando na fábrica nessa parte de finalização do wafer, né? Mas ainda com o portfólio antigo, porque na nossa visão a gente consegue entregar alguma coisa até toda essa parte do carbeto de silício ficar pronta, né? Então não é que a Ceitec vai virar a chave e vai sair dando lucro amanhã, não é isso. É que assim, nós temos ali um portfólio, tem clientes antigos interessados, né, naquele portfólio antigo e a gente busca atender, claro, dentro das nossas limitações de pessoal e de equipamentos. Muito bem. Bom, então quer dizer que aquela dúvida que havia e que foi suscitada diversas vezes, porque não havia, pelo menos no começo do ano, garantias de recursos para que vocês pudessem retomar as atividades, ela foi dirimida. Vocês estão trabalhando? Nós estamos trabalhando, mas aí tem uma coisa bem importante que você disse, tá? Essa parte da FINEP, ela não abrange, por exemplo, produção do portfólio antigo, tá? Porque ela é uma coisa fechada, né? Ela vai implantar no Brasil. É uma verba carimbada. Uma verba carimbada. O que a gente precisa ter é apoio para aprovar as verbas para operação da Ceitec dentro daquelas coisas que ela já fazia. E isso, esse ano, ainda veio pouco, né? A gente tem o PLN 22 lá que deveria ser aprovado durante o ano. Ainda há uma esperança que ainda saia, né, em dezembro, que conta ali com 58 milhões para a gente produzir esse portfólio antigo e, inclusive, também fazer algumas modificações que a gente precisa para continuar operando, né? Então,
é importante o FINEP, mas ele não resolve todo o problema da CEITEC. Ele é uma janela lá para o futuro, daqui 2 anos, 3 anos, para a gente ter o carbeto de silício como um novo produto da CEITEC. Mas até lá, a CEITEC não pode ficar parada, né? Então a gente precisa desses recursos vindos através do projeto de lei que é votado no governo, né? Dentro da Câmara dos Deputados, do Senado, para vir um recurso para a CEITEC se manter. Então é isso que é bom ficar assim bem entendido também, né? O projeto da FINEP ele não prevê a questão de produção, né, dentro do portfólio antigo. O projeto FINEP é para implantar a tecnologia de carbeto de silício para potência aqui dentro do Brasil. O projeto da FINEP, o recurso da FINEP, então, seria por esse programa do governo federal, da Nova Indústria Brasil, para dotar vocês de novas capacidades. Mas as capacidades antigas, que estão aí adormecidas, vamos dizer assim, precisa de grana para poder potencializar a produção. Vocês já produziram alguma coisa esse ano? Como é que está isso? Uma coisa importante para falar também, quando você fala de indústria de semicondutores, você tem que fazer escolhas, né? Porque a área é limitada. Então, você tem máquinas que servem para fazer mais de um passo, e às vezes dentro da produção de carbeto de silício, ou a produção só do silício, uma máquina pode servir para os dois, mas não é em todos os casos, né? Então, a partir do momento que a gente virar a chave para a produção do carbeto de silício, aí vai ser só o carbeto de silício. A gente pode, por exemplo, ainda ter pesquisa, ter desenvolvimento, ter inovação, mas aí é dentro de um novo substrato, né, que é o carbeto de silício, tá? Então, nenhuma indústria assim no mundo, nenhuma fábrica, ela opera em todos os setores de semicondutores, porque tem muitos, né? Tem muitas linhas. Você tem, como a gente falou, tem essas linhas aí para trabalhar na parte de potência, você tem os grandes fabricantes que fazem, por exemplo, processadores, fazem memórias. Uma fábrica da CEITEC não dá para fazer memória, não dá para fazer processador, no que está sendo vendido hoje em dia, entendeu? O que dá para fazer na CEITEC são coisas de muito alto valor agregado, mas aí é dentro de outra linha de semicondutores, e daí, no caso, potência. Programa Brasil Consciência. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente volta com mais informações sobre a retomada da CEITEC para vocês. No instante, só não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, a gente continua a nossa conversa sobre a retomada das atividades na CEITEC. Eu só queria entender o seguinte, quer dizer, houve a retomada, o processo de liquidação foi encerrado, inclusive teve uma audiência pública na Câmara um dia antes do anúncio do aporte de recursos, né, dando conta aí de todos esses detalhes, de como foi o processo de liquidação, por que ele foi interrompido. E as informações que a gente tem é que vocês estão trabalhando. Eu queria que você detalhasse para o nosso telespectador entender, trabalhando com o quê, né? Você falou aí de fazer serviços, né? Você falou, inclusive, usou um termo wafer, né? Que a população, a gente conhece como um biscoito, né? Imagino que seja alguma coisa parecida que possa estar sendo feita. Se você pudesse detalhar isso para a gente, seria bastante interessante. Então, assim, né? Essa parte do planejamento do FINEP, ela é uma coisa que gerou muito trabalho, muitos estudos. A gente teve que conversar com muitos fornecedores, muitos possíveis parceiros, né? Então, esse é uma parte do trabalho que foi feita e continua sendo feita, porque agora tem que executar, né? Então, agora tem que refinar aqueles estudos e realmente pôr para acontecer. Claro, não, você me desculpa interromper, a minha pergunta é até ingênua.
planejar também dá trabalho, né? Analisar o mercado, chegar à conclusão de qual produto dá para fazer com os fornecedores que estão disponíveis aqui para nós, né? É algo que dá trabalho. Você me perdoe aí, mas por favor, continue. Exatamente. Essa parte aí, por exemplo, orçamentação de máquinas é uma coisa muito difícil de fazer. Muito mesmo, porque você tenta fazer uma experiência. Olha ali fabricantes de máquinas, por exemplo, para litografia ou implantação iônica e pede um orçamento. É bem difícil você conseguir. Até a gente que tem os contatos ali, é uma coisa assim bem trabalhosa, tá? Porque a parte de especificar uma máquina dessa come muitas horas lá do teu fornecedor, muitas reuniões e muitas horas aqui da gente também, né? Que a gente tem que estudar, tem que ver o que a máquina tem que fazer, o que ela não pode ter, o que ela tem que ter. Então, o trabalho de orçamentação é bem pesado, assim. Até Isso, porque, sendo público, o fornecedor sabe que não é um cliente direto que ele vai dar o orçamento e vai comprar. Ele vai trabalhar para fazer o orçamento e depois ainda vai ter que participar de uma licitação que pode ser que ele não vença, né? exato, a gente deixa bem claro também. Então, alguns simplesmente não têm interesse. Não quero trabalhar de graça para você. E outras coisas também, assim. Por exemplo, tem fornecedor que não tem suporte no Brasil, entendeu? Então, assim, a gente é uma empresa pública, tem aquele negócio, precisa de ter vários orçamentos, né? Então a gente tem que correr atrás. Mas a gente conseguiu vencer essa primeira batalha aí, e tanto que o planejamento foi entregue e foi aceito ali pela FINEP, né? Na parte do que ainda está rodando aqui na CEITEC, como a gente tinha dito, muita coisa ficou parada durante a liquidação porque não tinha pessoas para rodar as máquinas, né? Então a gente está fazendo um trabalho muito grande de fazer esse mapeamento do que precisa fazer para algumas máquinas que não voltaram a operar, voltar a operar, que serão utilizadas tanto para o portfólio atual como para o próximo portfólio, né? E também tem algumas produções aí que ainda são pequenas, mas já são bem importantes, né? Então, o que acontece? Tem alguns parceiros que desenvolvem a fabricação do wafer. O wafer é onde acontecem os processos físicos químicos. Chega aqui para a gente aqui nessa sala que eu estou aqui não tem nenhum wafer para me mostrar para vocês, né? Mas assim, é uma lâmina, parece um espelho, tá? E aquilo vem cru, é silício. Aí você tem que fazer vários processos físicos e químicos ali para construir o chip ali dentro, tá? O CEITEC, ele tem um back-end que pode atender nós bem pequenos, tá? A gente tem por exemplo, tem uma serra a laser aqui que consegue fazer cortes bem pequenos de dispositivos bem avançados. Quando a gente tem um parceiro que fornece o wafer para a gente, já vem pronta essa parte. Então, qual que seria o trabalho da CEITEC? Teria que fazer um teste dentro desse wafer, se ele tem que ser gravado alguma informação dentro dos dispositivos, a gente faz a gravação. Depois, isso aí, ele tem que afinar, né? Porque esse disquinho, ele vem numa espessura para dar uma resistência mecânica. Mas para aplicação, ele ainda é muito grosso, então ele tem que ser afinado. Depois ele tem que ser cortado, né? Para deixar ali no tamanhozinho do chip mesmo. E depois isso tem que ser colado num substrato que a gente chama para ele virar um produto. Aí ele pode ir, por exemplo, ou com um cartão de crédito. Se tu olhar o teu cartão de crédito ali, você vai ver que tem os contatos metálicos, né? E no meio ali tem uma saliência ali, que aquilo é a cola que protege o chip que está lá dentro, tá? Outro exemplo que a gente tem aí é aqueles que vão no carro, né? Que é o sem parar ali. Então, ali dentro também tem um chip, tem uma antena, que você vê aquele grandão é a antena. E o chipzinho, que quase você não enxerga, está bem no meio ali. Então, a gente faz essa parte de pegar o wafer, né?
testar, afinar, cortar, colocar no substrato, que depois vai para o cliente colocar ou no cartão de crédito, se for no caso, né, coisas para pagamento, ou vai para alguma coisa que vai ali para o para-brisa do carro, que é no caso aí desses que trabalham no pedágio, ou mesmo aquele que vai no brinco do boi, né, que seria o chip do boi. Perfeitamente. Bom, e isso já está gerando receita para a empresa, imagino eu. Eu vou te dizer assim, né, essa parte de negócios eu não me envolvo muito, mas eu vejo o pessoal ali trabalhando e vejo que as máquinas estão começando a se movimentar já. Muito bem. E como é que vai ser essa retomada no sentido de produzir novamente mão de obra especializada para tocar a Ceitec? Vocês vão fazer algum tipo de curso de pós-graduação aí, ou algo do tipo técnico, por exemplo? Então, assim, Edmond, a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é recuperar de forma definitiva a nossa mão de obra. O que acontece? Hoje a gente tem aqui 20 trabalhadores que conseguiram retornar de forma por liminar, liminares individuais ali. A pessoa quer voltar a trabalhar na CETEC, entrou na justiça, ganhou uma liminar e está trabalhando. Porém, isso às vezes é julgado e a pessoa, o juiz coloca lá que a CETEC tem que demitir a pessoa. Isso é um problema para a empresa, porque daí é um RH importante que conhece os processos da empresa, que você não sabe se amanhã vai estar aqui. Então, é o primeiro problema que a gente tem que resolver, tá? Só para Isso aí. deixar claro, ele foi desligado no processo de liquidação, entrou com uma ação na justiça para se manter funcionário. E aí agora a justiça, mesmo depois da suspensão da liquidação, a justiça às vezes entende que o cara tem que ser demitido. É isso aí mesmo, foram demitidos durante a liquidação. Assim, não teve nenhum critério, né, para demitir essas pessoas, né? Então, o que acabou ficando mais assim foi o pessoal de manutenção, que é o meu caso, né? Eu trabalho na manutenção. Agora, as pessoas do design foram adquiridas ali por duas empresas, uma americana, a outra inglesa. Alguns também. Óbvio, né? Quem que não quer, né? Mão de obra especializadíssima, já formada, já. Eu vou te dizer assim de um e-mail que eu recebi de uma pessoa lá da Europa. A pessoa colocou assim: olha, eu te pago 2.500 euros por cada indicação que você me der com esse perfil. Entendeu? É assim que é o mercado. A gente recebeu também do pessoal de Taiwan uma proposta para quem quisesse ir para Taiwan também, ir para lá. O problema é que, assim, para trabalhar em fábrica, você tem que ter uma fábrica, né? Então, no Brasil só tem essa ITEC. Quem tem família aqui no Brasil, às vezes não tem condições de largar tudo aqui e morar fora. Mas esse pessoal do design, eles conseguiram ser contratados de forma em home office, né? Então, eles trabalham, começaram trabalhando em casa, hoje alguns estão lá na Tecnopuc e trabalham para essas empresas dentro do Brasil, né? E alguns colegas de fábrica estão lá no IMEC, né? Que é o Instituto de Tecnologia lá da Bélgica. Muitos estão lá. Tem alguns estão no Canadá, alguns nos Estados Unidos, alguns aceitaram ir para fora. Né? Mas assim, a tua pergunta mesmo foi na questão da. Eu acabei me Se vai perdendo. ter algum tipo de formação aí na própria Ceitec, algum curso, de repente, como se fosse um instituto de pesquisa, né? Apesar de não ser um instituto, é uma fábrica, mas se vocês vão, de repente, criar uma pós-graduação ou tentar fazer isso com algum instituto público aí da região, tem algum plano nesse sentido? Bom, assim, a própria lei de criação da CETEC, ela fala que uma das funções da empresa é formar mão de obra. Então, assim, né, a gente formou bastante, como eu te disse, né, aí formamos ali para a empresa americana, para a empresa inglesa, formamos lá para a Bélgica, né, e o Brasil daquele jeito, né, a gente não sabe dar valor ao que tem aqui dentro, né. E nesse projeto do FINEP, a gente tem ali uma linha que fala de formação de recursos humanos, onde tem treinamento,
onde tem parcerias com outros institutos para fazer essa transferência de tecnologia, e aí está incluso o treinamento também. Muito bacana. Bom, apenas aí para a gente poder encerrar, o Silvio, que pode agora ser considerado um herói da resistência aí, um herói da pátria, recusou 15 mil reais por indicação. Não é que ele ia trabalhar na Europa, era só ele falar o nome da pessoa que podia, que tinha aquelas qualificações, que estava dentro desse quadro de 200 trabalhadores da CEITEC, que ele receberia 15 mil, 5 mil euros, é isso que te ofereceram, Silvio? Por cada indicação, né? Isso precisa ser ressaltado. Qual que é o sentimento que você teve, Silvio, de ver ontem esse anúncio aí desse aporte que parece que agora vai, né? Assim, o Edmond, o Silvio é o ex-presidente, né? Até a gente parece um pouco assim. Perdão, você me desculpa, eu confundi. Silvio é o ex-presidente. Eu estou falando do Júlio. O Mas Júlio que acabou de dizer que recusou 5 mil euros por indicação. o que você disse não está errado. O Silvio, que é o ex-presidente, esse aí foi o que aguentou assim a barra mais pesada mesmo, tá? A gente, bom, a nossa associação, ela tem ali por volta de umas 60 pessoas, né? E o que fez parte desse grupo de resistência aí foi mais ou menos assim umas 10 pessoas que foram se revezando, porque é difícil você pegar e fazer reunião domingo à noite, você ficar lendo material 1 hora da manhã, entendeu? A gente Sem viveu receber para isso, né? para isso. A gente viveu isso aí durante uns 2 anos, tá? Então, o Silvio, que é o antigo presidente, foi assim o que segurou a barra mais pesada mesmo, né? Quando o processo iniciou, eu era o presidente na época, a gente fez até uma manifestação lá em frente ao Palácio do Governo, né? E depois, como a gente fez uma análise ali que o Silvio seria o perfil melhor para encarar aquela parte mais pesada. Ele teve todo o nosso apoio, eu tive ali do lado dele também, os outros colegas também tivemos juntos, né? E essa parte aí do assédio, isso aí aconteceu essa semana aqui. A gente está com o pessoal aqui fazendo a avaliação de umas máquinas e o cara fez proposta para alguns aqui. Falou, olha, minha empresa está O precisando avaliador. de um avaliador. É o cara que trabalha na área de manutenção, né? Então, ele perguntou para alguns colegas aí se eles teriam interesse em conhecer a empresa tal, lá dos Estados Unidos, para eles estão contratando também. Então, assim, o mercado é aquecido, mas, como eu te disse, por questões familiares, muitos ainda preferem ficar no Brasil. E, claro, a gente acredita muito que o CEITEC vai dar certo e muitos vieram para cá para fazer isso dar certo, né? Ah, a gente tem aí o nosso próprio presidente, né, Augusto Gadelha, que veio lá do Rio para assumir essa missão aí, primeiro como liquidante, para substituir o antigo liquidante, né? Foi um papel que ele acabou pegando, mas ele hoje é o presidente, tem todo o apoio da associação, tá? Ah, e acredita na CEITEC, a gente também acredita que juntos a gente vai conseguir fazer dar certo, né? E, assim, o que precisa agora é deixar um pouco mais claro para o público o que uma indústria desse porte da CEITEC pode trazer de benefício para o Brasil, né? Você vê, por exemplo, a guerra que está acontecendo ali entre Estados Unidos e China. Será que eles estão brigando à toa? Será que eles estão brigando por causa de telefone, de computador? O que está por trás dessas brigas aí? Aí é outra reflexão que eu trago. Hoje a gente já é muito dependente da eletrônica, né? Como um todo. Só que daqui a 10 anos a gente vai ser menos dependente. Então a gente tem que parar para pensar e ver, poxa vida, né? Será que o Brasil está investindo muito mesmo na CEITEC, colocando esses 220 milhões? Será que é suficiente para uma economia que está entre as 10 maiores?
Então, teria que pegar e olhar para os lados também, né? E ver o que está acontecendo ao redor do mundo, para as pessoas entenderem que esse passo que foi dado aí pela ministra Luciana Santos, pelo presidente Lula, que reverteu a liquidação da CETEC, e pelo Panceira, né, presidente da FINEP, que fez análise do projeto, eles estão de parabéns, que é um passo muito importante na nossa visão, né? Muito bem, um importantíssimo passo para que a gente tenha independência tecnológica e principalmente autossuficiência na produção de produtos de alto valor agregado. Ficar exportando commodities não leva ninguém a nada. A gente pode muito bem ter uma indústria forte de alto valor agregado que possa aí se destacar no cenário internacional. A Embraer está aí que não deixa a gente mentir, mas para onde ela chegou, para chegar onde ela chegou, foi necessário muito investimento público, pois não? Não foi fácil, porque assim, eu morei muito tempo lá em São José dos Campos, né? Eu sou de São Paulo. Eu tenho colegas lá que viram a Embraer nascer, né? Então, também não foi fácil, também sofreu ataques. E aí você vê hoje o que é a Embraer, né? Quando a Embraer fabricou o primeiro avião, que era o Bandeirantes, já havia no mundo o Concorde, que é um avião supersônico de passageiros, né? Hoje em dia não tem mais. Mas assim, o Brasil fazendo lá o Bandeirantes e já tinha um avião supersônico de passageiros, né? Então naquela época Detalhe que hoje não deve ter um Concorde voando, mas pelo que eu sei tem uns 50 bandeirantes que ainda estão por aí trabalhando. é forte, esse avião é forte. E a Embraer é uma coisa assim que nasceu como a CETEC. Durante quanto tempo ela foi pública, né? Quanto tempo teve investimento público, desenvolvimento de inovação nacional lá dentro para a Embraer virar o que é hoje, né? A Embraer é líder no mercado de jatos executivos, né? Exatamente. Olha, eu quero agradecer demais a participação do Júlio César de Oliveira aqui no nosso programa, relatando aí de dentro da fábrica, né, testemunho ocular de tudo que aconteceu e que vem acontecendo dentro da CETEC. A gente deseja sucesso a esses verdadeiros patriotas, heróis da resistência, 10 pessoas, 20 pessoas que resistiram bravamente ali durante a tentativa do governo anterior de golpear a tecnologia nacional, a CETEC, e enterrar esse projeto tão importante para o nosso país. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, conte sempre com a gente e obrigado pelo apoio. Tá certo, o programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo SINDCT, o nosso sindicato aqui do INPE, do DCTA e do CEMADEM, deve acessar as nossas redes sociais que estão aí na tela para você nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail é sempre o caminho para você puxar a nossa orelha. Tchau, gente, um abraço.